Grande vitória do Palmeiras fora de casa, 1-0 sobre o Internacional. O gol da vitória do Palmeiras marcado pelo Facundo Torres. Com essa vitória, o Palmeiras estava na liderança, né, com 10 pontos. Só que o Flamengo nesse momento está vencendo o Juventude 3-0. E aí o Flamengo passa o Palmeiras no saldo de gols. Mas as duas equipes estão com 10 pontos na liderança. Grande partida do Palmeiras, que vem subindo de produção e já se mostra aí muito forte para brigar pelo título. Antes de soltar o vídeo para a gente estar trazendo aí o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Verdão, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o debate e daqui a pouco eu volto para analisar aí as estatísticas da partida. É academia, tá puxando ferro, é isso que tá fazendo. É isso, ele tem feito muita musculação, as costas dele são largas por isso. Bom, vamos lá para o Beira-Rio, vamos conversar com o Gustavo Berton. Daqui a pouquinho vamos falar tudo sobre a demissão do Gustavo Quinteiros. Ele está demitido do Grêmio, ou seja, no próximo final de semana temos Grenal e o Grêmio estará com um treinador interino. Imagino que não terá já o seu novo treinador no próximo fim de semana. Bom, o Gustavo Berton esteve no Beira-Rio, acompanhou a derrota do Internacional, a vitória do Palmeiras por lá e traz aí as últimas informações. Esteve também na entrevista coletiva do Abel Ferreira, Roger Machado também. Os jogadores daqui a pouco passam em zona mista. Fala, Berton, tudo bem? Bem-vindo ao Sport Center. Oi, Marcela, obrigado, um beijo para você, para todo mundo. Pois é, te viu aí, né, o Abel Ferreira hoje satisfeito, então, né, pelo que ele falou, quando ele ganha, ele fica satisfeito. O torcedor do Palmeiras vai trabalhar tranquilo amanhã, vai fazer as suas atividades feliz, porque o Palmeiras venceu e uma vitória expressiva, né, não só porque o Palmeiras agora chega aos 10 pontos, vai brigar definitivamente, se coloca como um dos favoritos a vencer o campeonato, como vocês mesmos estavam comentando, como eu perguntei para o Abel, mas porque o Palmeiras quebra uma invencibilidade do Inter na temporada, né? O Inter vinha de 17 partidas invicto, não tinha perdido ainda em 2025 e conheceu hoje a sua primeira derrota aqui no estádio Beira-Rio, no jogo onde o Palmeiras, e o Zupac pode analisar até melhor do que eu, mas soube se comportar muito bem, principalmente anulando os principais pontos fortes do Internacional e, claro, a gente coloca com isso o Alan Patrick, né? O Inter teve pouquíssimas chances de gol, muito mais no abafa no segundo tempo com o Ener Valencia e o Everton teve muito bem, mas o Inter pôde criar muito pouco nessa partida. Do outro lado, o Palmeiras soube aproveitar a grande chance que teve e sai daqui com os 3 pontos. Do lado colorado, Marcela, claro que ninguém gosta de perder, o torcedor sai chateado pela quebra da invencibilidade, principalmente um jogo no Beira-Rio, mas algumas coisas têm que ser colocadas. Primeiro, perde-se a invencibilidade para um Palmeiras, né, que é sempre um dos candidatos ao título do campeonato. E segundo, a crise é tão grande do lado do Grêmio, com a demissão do técnico Gustavo Quinteiros, que o torcedor do Inter aplaudiu hoje o time do gramado. Deu força justamente porque tem um clássico Grenal no próximo sábado à noite, que é justamente na Arena. Então todo esse ambiente de muita crise no Grêmio, e aqui no Rio Grande do Sul tudo é clássico Grenal, tudo o ambiente de um passa muito pelo ambiente do outro, mesmo com a derrota, a primeira derrota da temporada, o clima do lado colorado ele não é tão ruim, não é aquele clima de terra arrasada, enfim, o Inter quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas foi uma derrota. É isso que a gente pôde olhar por aqui, perceber aqui no estádio Beira-Rio. Eu estou aqui na zona mista, os jogadores vão passar por aqui, do Internacional obviamente estou aqui na porta, o Palmeiras se colocar algum jogador a gente vai ouvir também, mas a gente vai buscar ouvir o máximo possível aqui desses dois lados. O Palmeiras sai daqui com os 3 pontos e o Inter que conhece a primeira derrota na temporada. Valeu, Berton. Obrigada, então, pelas informações. Claro que prioridade lá no Beira-Rio, se passar algum jogador por lá, o Berton nos chama. Zupac, alguns pontos importantes e interessantes da entrevista do Abel Ferreira. Ele fala sobre a crise que nunca existiu no Palmeiras, mas sim que vai da imprensa ou, quem sabe, dos torcedores para dentro e que lá dentro isso não acontece, o que não é completamente verdade, a gente sabe que não. O Abel, ele chegou a ser criticado internamente pelo Palmeiras e aqui é uma informação
informação não sei se pela Leila, mas com certeza pelas pessoas próximas à Leila Pereira, e ele consegue reverter isso agora. E ele também fala sobre um ponto interessante dessa partida. Ele não esteve com a bola o tempo inteiro, mas o Palmeiras sabe jogar sem a bola, né? O Palmeiras soube jogar muito bem sem a bola. O Palmeiras, e em cima do que o Berton também nos trouxe, o Palmeiras soube, e foi o que o Abel falou, anular o que o Inter tem de bom, né? Então o Abel falou, o Inter é um time que roda muito a bola por fora do bloco, vai para um lado, tenta entrar por ali, né? Hoje, durante a maior parte, não no início, mas na maior parte do tempo, pela esquerda, com o Bernabé e com o Vitinho. Não conseguia, ia pela direita, onde estava o Aguirre e o Tabata e o Alan Patrick tentando encostar. E até por isso que o Palmeiras se comporta em linha de 5, especialmente contra adversários que abrem tanto o campo como o Internacional. Se você joga em linha de 4, para você cobrir esses lados do campo, essas extremidades estão usadas, você espaça muito a sua linha, abre espaço para infiltrações justamente por elas. Então, o Palmeiras foi com linha de 5, foi com o Mikael, foi com o Gomes, foi com o Giai, foi com o Felipe Anderson voltando de um lado, com o Piquerez fechando do outro, para proteger bem, né? O Aníbal Moreno fazendo uma caça, um movimento de caça um pouco mais à frente, com o Rios voltando. Então, foi um Palmeiras muito colaborativo, né? Muito coletivo, muito sólido, como o Abel falou, e isso minou as principais armas do Internacional. O Abel sabia, e o Abel se preparou muito bem para o jogo, claro, ele sabia que a posse de bola seria do Inter. O desafio do Palmeiras não era se impor e ter a bola no Beira-Rio. O desafio do Palmeiras era conseguir suportar a posse colorada, fechar bem os espaços e reagir. E o Palmeiras fez isso muito bem, sem sofrer tanto. O Everton foi acionado, mas bem o que o Abel falou, no segundo tempo mais, no primeiro tempo não chegou. E sobre o que ele fala da crise que não existiu, que ele olha muito por lado dele, né? Eles são muito imersos no universo deles, né? Então, quando ele fala que parece que só o Abel não pode ganhar, só o Palmeiras não pode ganhar, não é inteiramente verdade. A gente cansa de falar aqui. Nenhum time tem mais direito de perder, nenhum técnico tem mais direito de perder. Do que o Abel do Palmeiras e o Palmeiras. O Flamengo perdeu do Central Córdoba e teve gente questionando o Felipe Luiz na coletiva. Olha, se o momento não é bom, pera lá. O Felipe Luiz, o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. O Real Madrid não vai. Hoje tomou um pau do Arsenal. Tomou de 5-1 num agregado. O Guardiola tem uma temporada muito ruim. O Klopp cansou e foi embora. Isso vai acontecer. E vai acontecer com o Abel Ferreira também. E neste ano, do ano passado para cá, do meio do passado para cá, o Palmeiras começou a passar por uma transformação muito grande. E não dá para... Às vezes, a transformação, ela responde rápido. Às vezes, sim. Mas às vezes não, e é preciso saber reconhecer e esperar as coisas acontecerem, não determinar o fim de ciclo ou dizer que fulano de tal não tem mais repertório e não vai conseguir mais, né? Isso vale para o Abel e vale para muitos outros, né? O que o Abel toca no ponto de estar 5 anos no Brasil é muito verdadeiro. Claro. Você acabou de falar aqui do Gustavo Quinteiros, a gente já falou do Pedro Caixinha. Em um país onde ninguém fica no cargo, 5 anos é tipo Ferguson no United. É tipo o cara ficar 20 anos num clube só. Não tem precedente. Qual foi o último técnico que ficou 5 anos num clube no Brasil? Eu não me recordo. Acho que dos meus o Vojvoda tá próximo a ele, mas assim... Isso, o Tencati também ficou muito tempo e saiu do Londrina e tal. Assim, eu dos meus 41 anos de vida não me lembro de cabeça de um técnico que ficou 5 anos seguidos no clube. O Abel ficou. E ficou porque ganhou, mas ganhou porque é bom, né? Então, eu gostei da entrevista dele, acho que ele está mais confortável para colocar para fora o que ele ouviu e internalizou nesse período de oscilação. E aí ele pergunta, e por que eu tô esses 5 anos? Tá, porque ganha, porque conquistou títulos, porque sabemos, André, que nem sempre quem joga bem ganha títulos, como ele falou na temporada passada. Em muitos momentos o Palmeiras foi muito bem, brigou até o fim por muitos títulos, mas acabou não conquistando os principais deles. E aí ele fala, e tudo bem isso acontecer, eu confio no meu trabalho. Ele confia no trabalho dele, mas sabemos também que só permanece no trabalho quem ganha títulos. E o Abel permaneceu no Palmeiras porque ganhou muitos títulos. Eu acho que entre os grandes méritos que ele tem, entre as grandes virtudes dele como treinador, é essa administração da vontade de continuar ganhando. Digamos que talvez seja um exagero afirmar que o Abel teve que reconstruir o Palmeiras de um ano para o outro, como é muito comum aqui na América do Sul, né? Os times que vencem aqui no Brasil, na Argentina também isso acontece, eles atraem muita gente porque revelam figuras, né?
e são essencialmente, se a gente pensar no futebol mundial, são todos vendedores. O Palmeiras também é vendedor. Até os clubes compradores, como o Flamengo, por exemplo, vendem também, porque é assim que funciona essa parte do negócio do futebol. Mas eu dizia que é um exagero dizer que o Abel teve que reconstruir equipes de um ano para o outro, porque o Palmeiras é aquela equipe das funções e não dos astros, né? Tem excelentes jogadores nesse período sob o comando desse treinador, são pilares dessa era de conquistas, porque ele não só está aqui há muito tempo, mas ele está aqui vencendo com o Palmeiras. E nós estamos falando do Palmeiras, um time cuja história de glórias é gigante, e nós estamos presenciando o ápice disso, em termos de conquistas, né? Então não é uma coisa qualquer, não é um período normal. Mas ele, mesmo que não tenha tido necessidade de reconstruir as equipes, ele manteve jogadores que também ganham, que também são valorizados, que também podem passar por um período de, né, essa coisa da saciedade e pararem de treinar como treinam, pararem de jogar como jogam. Ele consegue administrar isso. E quando foi preciso que a comissão técnica do Palmeiras colocasse algo mais, até em momentos de frustração, como na eliminação da Libertadores para o Boca Juniors aqui em São Paulo, na casa do Palmeiras, a partir dali o time arranca para ser campeão brasileiro, é com o dedo de um treinador que muda a maneira do time atuar, que dá oportunidade para jogadores que não vinham jogando, nesse caso o Endrick. E ele tem essa inquietação de continuar e seguir fazendo o melhor. Eu acho que isso passa para os jogadores, isso vai para dentro do campo, não deve ser fácil trabalhar com ele, mas a gente não vê jogadores que saíram do Palmeiras reclamando do Abel. Isso é uma coisa comum no futebol. Em relação a treinadores que são muito exigentes, eu tenho certeza que ele é no dia a dia. Então, ele está há 5 anos no Palmeiras porque ele, como treinador de futebol, é muito competente. Mas muito competente. E ele teve administrações acima dele que não só compreendem isso, mas permitem que as pessoas que são do ramo façam o seu trabalho. A gente está vivendo no Brasil um período em que clubes de tradição têm sido salvos pela possibilidade da SAF, e já falamos aqui várias vezes sobre a nossa opinião em relação ao que é uma equipe de tradição centenária vender o seu futebol para um proprietário. Não é essa a discussão que eu quero ter agora, mas nós estamos vendo isso acontecer. E, em muitos casos, as pessoas que chegam para tomar decisão não são do ramo, não entendem de futebol e não trazem aqueles que são, ou trazem e não permitem que essas pessoas trabalhem. O Palmeiras não se trata desse tipo de modelo. O Palmeiras é um clube associativo, como os clubes sempre foram aqui no Brasil, mas as gestões que trabalharam com o Abel são gestões que permitem que ele seja o responsável pelo departamento de futebol em quase todos os aspectos. Mas aqueles que... Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Internacional. Deixa eu analisar aqui agora as estatísticas. Posse de bola, o Inter teve mais, 67% a 33% do Palmeiras. Gols esperados, 1,2 do Inter, 0,86 do Palmeiras. E aqui está o diferencial na partida, ó. Chutes ao gol. Palmeiras teve mais, 12-11, e chutes no gol, aqueles chutes que vão certeiro, 4-2 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas, 2 do Internacional e 1 do Palmeiras. Escanteios, 6-1 para o Palmeiras. Impedimentos, Palmeiras teve 4, Inter 1. Passes completos, 510 passes do Inter, 224 do Palmeiras. Muito porque o Inter teve mais posse de bola, né? Então, consequentemente, quem tem mais posse de bola vai ter mais passes completos. Então o jogo foi equilibrado, mas o que importa é a vitória. A Palmeiras venceu 3 pontos na tabela e na liderança do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.